Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. É um assunto bem interessante para pensarmos, né? Se Deus, ele é sabedor de todas as coisas e quando decreta algo, ele não volta atrás, ou seja, não se arrepende, como explicar o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 38, quando, por intermédio da vida do profeta Isaías, Deus fala ao rei Ezequias para que ele colocasse em ordem a sua casa, porque ele haveria de morrer e não viveria. E todos nós estamos cientes da narrativa bíblica que Ezequias chora e ora ao Senhor, não é? Um espírito quebrantado perante a face do Senhor, e logo em seguida Deus dá uma palavra de ordem ao profeta Isaías para ele voltar, e dizendo que Deus acrescentaria os anos da vida de Ezequias 15 anos mais. É interessante, não é? Deus decreta e fala que Ezequias haveria de morrer e depois ele volta atrás e diz que por causa do coração arrependido e contrito do rei Ezequias, não é? E portanto ele haveria de acrescentar os seus anos de vida, não é? E agora, como responder essa questão? Será que Deus realmente se arrepende? Meus irmãos, eu gosto muito das palavras de Martinho Lutero, né, quando ele dizia assim, que quando nós estamos diante do texto bíblico e deparamos-nos com textos obscuros e difíceis, né, e aparentemente contraditórios, o problema não está no texto bíblico, mas sim no intérprete, no estudioso das Escrituras. A Bíblia é clara em mostrar para nós que Deus não se arrepende. O texto, no livro de Números, capítulo 23, verso 19, é o próprio Deus quem declara que ele não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Em outra ocasião, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso de número 6, o próprio Yahvé, mais uma vez, declara: eu, Senhor, não mudo. Portanto, Deus é imutável. A imutabilidade de Deus é um dos seus atributos, né? Incomunicáveis. Portanto, a Bíblia é muito clara nesse aspecto, que Deus não muda. Deus não pode falar algo, dar uma palavra, decretar e depois, poxa vida, eu não sabia que o homem ia se arrepender, né? Portanto, agora eu vou voltar atrás, né? Eu vou mudar de ideia, eu vou me arrepender, né? Deus não é assim. O ser humano, ele se arrepende porque comete algo errado. Todavia, Deus não, né? Mas há casos, PH, de textos bíblicos, passagens que mostram que Deus se arrependeu, como por exemplo, no contexto do dilúvio em Gênesis 6, quando o escritor narrando o livro do Gênesis diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Há um outro texto, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, que Deus disse que se arrependeu de ter posto Saul como rei de Israel. Há um outro texto no livro de Jonas que diz que Deus se arrependeu e não trouxe mais juízo sobre os ninivitas. Como explicar? Bom, há outros textos também que diz que Deus não se arrepende. Quem gosta de afirmar que Deus se arrepende é a teologia relacional, não é? Ou teísmo aberto, que é heresia. E nós não compactuamos com isso. Deus é imutável. Deus não se arrepende. A resposta que nós damos dentro da teologia, nós usamos um termo, uma expressão teológica chamada de antropopatismo. O que é uma linguagem antropopática? O antropopatismo, ela atribui sentimentos humanos a Deus. Por exemplo, lá no livro de Tiago, a carta de Tiago, né? Carta de Tiago, melhor dizendo, há um texto que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ora, será que esse ciúme do Espírito Santo pelos eleitos do Pai tem a ver com o nosso ciúme do existencial, do contexto humano,
né, contexto humano. Por quê? Porque o homem tem ciúmes e o nosso ciúme tem conotação com medo, insegurança, não é? E assim por diante. Deus não tem ciúmes como o homem, não é? É melhor... o modo mais correto de afirmarmos é que este ciúme é o mesmo que zelo. Mas existe um argumento mais poderoso, que dentro da teologia nós dizemos e usamos a linguagem antropopática. Nós atribuímos sentimentos humanos a Deus. Os escritores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, eles utilizavam características humanas, sentimentos humanos a Deus, né, a fim dos escritores, ou melhor, dos leitores, né, entender a mensagem do texto bíblico. Afinal, se Deus falasse conosco numa linguagem que somente o Deus Trino entende, nós nunca conseguiríamos assimilar Deus. Portanto, os escritores bíblicos usam figuras de linguagem, linguagens antropopáticas, a fim de assimilarmos um pouco quem é a pessoa de Deus, ok? E, portanto, quando o texto diz que Deus se arrepende, não é que de fato ele se arrependeu, mas é um tipo de linguagem antropopática a fim de entendermos e termos uma noção do que o escritor bíblico está tratando ali naquele contexto específico. No caso do rei Ezequias, nós temos uma ideia e podemos responder mais ou menos assim. Quando Deus diz que ele haveria de morrer e depois volta atrás dizendo que acrescentaria os seus 15 anos de vidas, foi para mostrar, em primeiro lugar, a total dependência do rei Ezequias. Ok? A total dependência do rei Ezequias perante um Deus santo, poderoso e verdadeiro. Porque ele orou, não orou? Ele se humilhou, não é? O texto é claro. Portanto, ali nós vemos a humilhação do rei, a total dependência que ele tinha para com Deus. Em segundo lugar, Deus fez isso para mostrar também a sua bondade, misericórdia e complacência para com o homem. Terceiro, Deus fez isso para mostrar que ele recompensa a fidelidade dos homens. Ele respondeu e ele recompensou essa fidelidade do rei, não é? Acrescentando os 15 anos de vida. E em quarto e último lugar, eu creio que a nossa resposta seria que Deus ouve as orações dos crentes e as responde. Ok? Ele orou, Deus ouviu e a respondeu. Creio que são 4 boas respostas para darmos nesse caso do rei Ezequias. Em última instância, Deus não se arrepende. É figura de linguagem que os escritores bíblicos usavam e, portanto, precisamos atentar sempre para esses pontos interessantes. Ok? Espero ter os ajudado. Abraço.